Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor e hoje é dia de dicas de fórmulas. Na dica de hoje nós vamos aprender a utilizar a fórmula C, é uma fórmula de condição, então essa fórmula vai ser utilizada para a gente fazer validações. Antes disso eu gostaria de convidar todos a acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/VPX Soluções ou ainda buscando como VPX Soluções em Tecnologia. Lá vocês vão encontrar um conteúdo de aprendizado, de muito conhecimento e também vocês poderão conhecer os nossos serviços. Além das videoaulas gratuitas, nós somos desenvolvedores de sistemas em Excel, sistemas esses para ser utilizados por empresas. Ainda, nós também trabalhamos com toda a parte de identidade visual, onde nós fornecemos imagem para logotipo, cartão de visita, folder, fachada, enfim, qualquer tipo de manual para identidade visual. Ainda também somos realizadores de treinamentos em Excel, treinamento esses divididos por módulos, sendo aplicados tanto presencialmente quanto em videoaulas. E ainda os nossos serviços de consultoria, serviços esses aplicados a organizações que têm o interesse de aprimorar os seus trabalhos, agregar a maiores clientes, agregar um faturamento maior, conhecer o seu potencial, enfim, todos os nossos serviços estão disponíveis. Então não deixe de acessar a nossa página facebook.com/VPX Soluções. Bom, voltando então à nossa dica de hoje, nós vamos aprender a fórmula C. A fórmula C é uma fórmula de condição. É uma fórmula onde sempre a resposta vai ser ou sim ou não. Isso de acordo com a nossa necessidade. Ela pode ser utilizada para qualquer tipo de objetivo. A gente pode usar, por exemplo, para saber se uma célula está vazia ou não, se uma célula que contenha um número, se for maior do que determinado número, ele execute uma atividade, ou se não for, ele faça outra. Enfim, nós temos várias variáveis para essa fórmula. Bom, vamos lá conhecer um pouquinho mais dela. Eu vou digitar direto essa fórmula aqui. Igual C. Observe a descrição da fórmula. Verifica se uma condição for satisfeita e retorna um valor se verdadeiro, retorna outro valor se for falso. Então, é exatamente isso que eu falei. É uma regra de sim ou não. Ao abrir o parênteses, a gente tem três informações que nós temos que inserir. Primeiro, o teste lógico, que é a nossa pergunta. Qual é a nossa pergunta? O que a gente quer verificar? Ponto e vírgula, valor se verdadeiro. A partir daí, se a minha pergunta, o meu teste lógico for verdadeiro, ele vai executar então a minha variável verdadeira. E se a minha pergunta-chave, o meu teste lógico, não for verdadeiro, ele vai então executar a minha condição falsa. Ou então ele vai executar a verdadeira, ou então a falsa. Vai ser ou uma ou outra. A resposta não tem como ser igual, sim ou não. Vai ser sim ou não sempre essa resposta. Uma maneira bem simples. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou usar aqui na nossa Plan 2, eu tenho aqui, por exemplo, a quantidade de alunos. Eu vou até tirar essa informação aqui para ficar algo mais simples. Ok, aqui eu tenho a quantidade de alunos. Eu vou colocar aqui um título chamado C. E eu vou formatar igual. Ok, então aqui eu vou colocar a nossa fórmula. Bom, então vamos fazer o seguinte. A nossa regra vai ser o seguinte. Se a quantidade de alunos for maior que 5 alunos, a resposta fica... Eu vou querer que ele traga a resposta maior que 5. E se for menor que 5, a resposta será menor que 5. Então vamos lá. Igual C, abro parênteses, teste lógico. O que eu quero saber? Eu quero saber se a célula onde contém a informação é maior do que 5. Então eu vou indicar essa célula, a D3 no nosso caso, e eu vou colocar o símbolo do maior. Antes disso, a gente precisa saber as nossas variáveis, os operadores lógicos, né? A gente tem os operadores igual, o mais, o menos, o dividir. Esses são operadores lógicos, né? E a gente tem também as nossas condições,
que também é o igual, que é o maior que e é o menor que. Então a gente vai usar isso para qualquer tipo de fórmula de condições. Bom, vamos voltar lá então. Então igual se essa célula aqui ao lado, a D3, onde contém a informação, for menor do que 5, ponto e vírgula. Então aqui acabou a nossa pergunta. A pergunta é se a célula for menor que 5. Essa é a nossa pergunta, é o nosso teste lógico. Então a partir daí eu vou colocar então qual é o valor verdadeiro caso a minha pergunta seja atendida. Então eu quero que ele apareça menor que 5. Tudo que eu for escrever dentro de uma fórmula, obrigatoriamente eu preciso colocar entre aspas. Essa é uma regra. Qualquer coisa que eu queira que apareça escrito dentro de uma fórmula tem que estar entre aspas. Então eu vou abrir aspas e vou colocar valor menor que 5 e terminei de escrever, fecho aspas. Então, se a minha célula D3 for menor que 5, ele vai escrever o texto valor menor que 5. Apertei ponto e vírgula, percebam agora que o negrito está na minha condição falsa. Então agora, da mesma forma, eu vou colocar o meu valor falso. Percebam que eu não preciso refazer a pergunta, se D3 for menor que 5. Eu não preciso. Esse aqui, vamos entender, o valor falso é como se fosse um senão. Então, se D3 for menor do que 5, ele vai escrever valor menor que 5. Se não, ele vai aparecer a outra condição, que vai ser valor maior que 5. Então percebam que interessante, nós não refazemos a pergunta, simplesmente colocamos a condição se falsa. Significa, se não for atendido essa pergunta como verdadeiro, obrigatoriamente vai ser falso. Então pressionei o Enter, olha lá que legal. Então aqui ele já me trouxe a resposta. Eu vou puxar até lá embaixo, olha lá. Então aqui eu tenho as minhas variáveis da condição C. No nosso caso, olha lá, valor menor que 5, valor menor que 5, valor maior que 5. Então aí ele vai aplicar essa regra. Eu posso usar o maior que, eu posso usar maior ou igual a, eu posso muito bem fazer isso, olha lá. Então eu posso trabalhar dessa forma. Então, de uma forma bem simples, eu consigo trabalhar com variáveis. Olha só, eu pegando essa 3 aqui, o resultado é valor menor que 5. Se eu alterar, por exemplo, para 7, olha lá, o meu resultado também já vai alterar a minha fórmula de condição, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa fórmula de C pode ser aplicada para qualquer coisa. Não, isso aqui foi só um exemplo, uma possibilidade, mas as possibilidades são infinitas. Então vejam o que vocês podem usar nela, como que vocês podem utilizar. Ela é muito ampla, é muito necessária para qualquer tipo de atividade no Excel, ok? Espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página no Facebook e até a próxima.